Então, pessoal, vamos então dar início aqui à nossa aula. O tema da aula de hoje é o conhecimento da realidade subjetiva. Então, se vocês quiserem aí marcar como título, o conhecimento da realidade subjetiva. Deixa eu fazer mais um parênteses, porque eu lembrei agora, era para eu ter avisado vocês antes de começar a aula, mas só lembrei agora. As aulas que eu gravei para vocês, que estão postadas no meu canal lá do YouTube, essas aulas eu não vou passar para vocês de novo aqui, tá, pessoal? Então, eu estou supondo que vocês já viram essas aulas lá no canal. Aqueles que tiveram dúvidas, algumas pessoas me mandaram e-mail. Quem não mandou e-mail, eu estou supondo que você não está com dificuldades em relação àqueles temas. No entanto, se você não viu a aula ainda, né, assista, e se tiver alguma dificuldade, por favor, tá, me manda e-mail, entre em contato comigo, combinado? Então, essas aulas são aulas muito importantes. Nós tivemos uma aula que a gente falou, que eu gravei, né, sobre ética. Então, são aulas que, claro que ao longo da formação vocês vão rever esse conteúdo ainda, mas é importante que vocês não percam de vista, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o conhecimento da realidade subjetiva. Então, para a gente falar sobre esse tema, nós vamos precisar entender alguns conceitos que são bastante importantes. Que conceitos seriam esses? Subjetividade, individualidade, personalidade e identidade. Então, anotem esses conceitos, esses termos aí no caderno de vocês, porque eles são os temas centrais da nossa aula de hoje, tá? O que eu preciso é que vocês, para quem não pegou, esses que estão aparecendo aqui. Quando eu passo o mouse, vocês conseguem ver? Vocês estão vendo eu passando o mouse em cima do slide ou não? Não? Tá, Não. ok. Tá bom, tudo bem. Então eu vou repetir para ficar um pouco mais claro. Então, os conceitos são subjetividade, individualidade, personalidade e identidade. Tudo bem? Muito bem. Então, o que nós queremos para a aula de hoje, então, é que vocês compreendam esses conceitos, entendam que muitas vezes, principalmente no senso comum, nas pessoas de maneira geral, pessoas que não têm o conhecimento técnico de psicologia, esses conceitos acabam utilizados meio que como sinônimos, né? Acho que todo mundo aí já deve ter já deve ter ouvido alguém falar sobre personalidade, quando na verdade estava querendo falar sobre individualidade ou sobre identidade. Então, para nós psicólogos, esses termos são termos muito importantes, muito específicos e não devem ser utilizados como as pessoas, como o senso comum usa, tá? Eles não são sinônimos, ok? E nem devem ser usados em detrimento um do outro, tudo bem? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante que, para vocês saberem, para a gente começar a falar sobre esse assunto, como nós já conversamos diversas vezes, né? Não existe a psicologia, mas existem as psicologias. O que isso significa? Que cada referencial teórico que você adota em psicologia vai utilizar esses termos dentro da epistemologia que conduz aquele referencial teórico. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Que nem sempre eles vão ser usados da mesma forma. Então,
Por exemplo, só para vocês entenderem, a ideia de subjetividade para a psicanálise não é a mesma ideia de subjetividade para as abordagens comportamentais, tá? Então, quando vocês começarem a estudar mais a fundo os referenciais teóricos em psicologia, vocês vão ter uma compreensão sobre como cada um desses referenciais teóricos abordam esses conceitos, beleza? Então, acho importante também que vocês anotem aí no caderno de vocês que esses conceitos, eles são norteados dependendo do referencial teórico. Então, os conceitos são norteados dependendo do referencial teórico em psicologia. Ok? Muito bem. Pessoal, tá todo mundo acompanhando? Tá belezinha? Muito bem. Se alguém precisar comentar ou tiver alguma dúvida, tá? É só você falar que eu consigo te ouvir, ok? Então, vamos começar... Peraí, só um minuto. Pronto. Vamos começar, então, entendendo um conceito bastante importante e muito utilizado, que é o conceito de subjetividade. Então, anotem aí, façam marcações aí no caderno de vocês. Vamos falar sobre subjetividade. Alguém quer comentar o que sabe sobre esse conceito? Alguém já tenha ouvido falar sobre essa palavra? Acho que nas minhas aulas mesmo, né, eu já cheguei a comentar um pouco com vocês sobre o conceito de subjetividade. Alguém quer comentar? Alguém sabe alguma coisa? O que acha que é subjetividade? Eu entendo que é algo único da pessoa, particular Algo dela. único. Muito bom, Kátia, isso mesmo. Mais alguém? Ixi, será que o povo não está nos ouvindo? Ou será que está todo mundo tímido? Edmilson, cadê você, Edmilson? Acho que o Edmilson está sem voz. Ah, ele está mesmo. Acho que ele estava mesmo, ele estava com problema no áudio dele, é verdade. Eu vou ficar só ouvindo. Ivonete. São tudo termos tão assim novos para mim. Eu estou me adaptando ainda a tanta coisa nova. Então, isso mesmo. Estou aprendendo. Muito bem. Cadê a Cláudia? Cláudia, cadê você, mulher? Acho que também deve estar sem som. Será que é isso? Comentou que a Cláudia está sem som. Tá, também acho que está sem som. Então, vamos lá. Gente, subjetividade, de uma maneira bastante geral, tá? Lembrando que aqui eu vou falar com vocês sobre esse termo de maneira geral. Eu não estou falando de maneira específica, porque como nós já falamos no outro slide, depende do referencial teórico. Então, o que eu estou colocando para vocês é de uma maneira geral o que a gente entende por esses termos. Subjetividade é tudo aquilo que é individual, que é particular, né? É aquilo que pertence ao indivíduo. Então, escrevam isso, né? É o individual, único, singular. É aquilo que é interno. Vamos explicar, já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos entender. Então, nós passamos o tempo todo por experiências que nós vamos vivenciando na nossa vida, certo? Conforme nós vamos vivenciando essas experiências, nós vamos estabelecendo um intercâmbio entre o externo. O que é o externo? É o meio em que nós estamos. E o interno. O que é o interno? É como eu recebo isso que vem de fora, tá? Este processo que resulta
no intercâmbio entre o meio externo e o interno, que sou eu, nós damos o nome de subjetividade, tá? Então, por que que a subjetividade, ela é particular? Por que que ela é individual? Porque nós vamos experienciar os estímulos que vêm do meio, aquilo que vem de fora, as experiências de maneira muito diferente, de maneira muito particular. Então, essa relação, esse processo que se dá entre interno e externo, resulta no que nós chamamos de subjetividade. Tranquilo? Tudo bem? Quando a gente fala, né, quando ele coloca aqui que a gênese, ou seja, a origem, ela está nas relações sociais, nós estamos dizendo o quê? Que é através dessa relação que nós mantemos com o mundo, tá? Que é o ambiente externo, as relações que nós estabelecemos com as outras pessoas. Aliás, pessoal, a subjetividade, ela se dá através das relações sociais, então das relações interpessoais, mas ela pode se dar também através da relação que nós estabelecemos com objetos. Então, não só com pessoas, mas com objetos também. Isso pode estar parecendo um pouco estranho, né? Como assim? Como é que a gente estabelece relações com um objeto? Vou dar um exemplo que tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter presenciado. Quem nunca teve um objeto, sei lá, uma panela, um pingente, um colar que você ganhou da sua vozinha que faleceu? Ou aquela panela que foi da sua tataravó, aquela panela de ferro, né? Que foi da sua tataravó, passou para tua bisavó, que passou para tua avó, que passou para tua mãe, que passou para você. Vocês não estabelecem uma relação afetiva com aquele objeto? É claro que aquele objeto ele está simbolizando uma relação pessoal. Porém, eu tenho certeza que todo mundo que já passou por experiências como essa tem maior mimo, maior carinho por aquele objeto, tá? Então, a subjetividade também pode se dar através das relações com objetos e das relações com pessoas. Fica explicado isso, pessoal? Sim. Sim, tranquilo? Bom. Muito bem. Vamos caminhar então mais um pouquinho. Então, subjetividade, de maneira geral, é aquilo que resulta das relações entre meio interno e externo. Um outro conceito também muito importante é o conceito de individualidade, tá? Quando a gente diz da individualidade de uma pessoa, nós estamos falando sobre as heranças biológicas, tá? Que é aquilo que é herdado biologicamente da nossa família de sangue. Então, ele se refere à nossa constituição física e às nossas necessidades biológicas, que vão se tornando singulares e se diferenciando dos outros ao longo do desenvolvimento. Então, olha só, nós temos a nossa constituição biológica, certo? Que nos é dado. Isso não é uma questão de escolha, nos é dado. Isso, juntamente com as relações sociais, ou seja, com a forma como eu vou me relacionando com o ambiente, isso vai gerando em mim determinadas necessidades que são de cunho biológico. Então, eu vou dar um exemplo que é para vocês entenderem isso um pouco melhor. Então, quando a gente fala sobre probabilidade de uma pessoa ter depressão, nós já sabemos, os estudos eles já indicam que existe um forte fator genético nisso, certo? Que nós podemos herdar uma predisposição a termos depressão, né? Se nós tivermos esses casos na nossa família. Tudo bem até aí? O que acontece? A maneira como eu vou me relacionar com o meio é que vai
dizer qual é a chance maior ou menor de eu ter a depressão ou não. Então, a minha individualidade, ela está relacionada com a minha subjetividade. Conseguem perceber isso? Por quê? Aquilo que eu vou me tornando, e aí a gente vai falar também sobre personalidade, que é um outro conceito, mas todos eles muito vinculados, tá? Eles estão muito embolados, podemos dizer assim, estão muito juntos. Eles são conceitos que se aproximam. E aí a gente pode ir diferenciando, mas é uma diferença bastante sutil, dizendo que a gente vai falar de subjetividade, que é o que resulta da minha relação com o meio, é a troca do interno e externo. Individualidade são as heranças biológicas que eu estou herdando e que vão exercer influência na minha subjetividade, obviamente. Estão acompanhando até aí? Sim? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida até aqui, me aponte, por favor. E aí, a gente pode dizer, então, que essa questão da individualidade seria, então... Opa! Saiu o meu slide aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide ainda? Não, agora está aparecendo você. Ué? O que aconteceu? Que doido. Peraí. Não mexi em absolutamente nada. Pessoal, alguém apertou alguma coisa aí sem querer? Peraí. Acho que agora vai. Peraí. Voltou. Deixa eu ver se vai entrar. Tá voltando, voltou. Doideira isso, não sei por que aconteceu isso, mas enfim. Então, vamos lá. Então, vocês conseguiram entender, então, que deixa eu voltar aqui. Que a individualidade, ela está relacionada, então, com os fatores que nos são herdados, com os fatores biológicos, tá? Que vão influenciar, obviamente, na minha subjetividade. Beleza até aqui? Tranquilos? Sim. Tá. Vamos, então, agora falar sobre personalidade. Então, quem estiver aí marcando, personalidade, que também é um termo, talvez dentro da psico, um dos termos que mais gera polêmica e que eu vejo o quanto que as pessoas falam erroneamente, né, sobre a ideia de personalidade. Vocês já devem ter ouvido falar pessoas dizendo o seguinte: fulano tem personalidade forte, ciclano tem uma personalidade fraca, né? Ou ainda, né, o mais engraçado, né, para quem depois que a gente conhece os termos, a gente começa a achar até graça. Ou então quando a pessoa fala: fulano não tem personalidade nenhuma. Já ouviram isso? Tá. Então, Sim, é uma ideia bastante equivocada. Por quê? Primeiro, não existe personalidade forte, não existe personalidade fraca, muito menos alguém que não possua personalidade, tá? Essa confusão toda e essa ideia equivocada, ela se dá porque esse é um conceito muito complexo, tá? E aí também vocês vão perceber que cada abordagem dentro da psico vai lidar com ele de uma maneira absolutamente diferente. Só para vocês terem ideia, as abordagens comportamentais não utilizam o termo personalidade, tá? Eles vão falar sobre uma estrutura de comportamento, mas isso a gente vai ver em outras aulas, não é o caso de vocês estudarem isso agora. Mas o que eu quero que vocês compreendam por enquanto é que essa fala que a gente escuta do senso comum vem exatamente porque é um termo
muito complexo e múltiplo, ok? Então, ele vai dizer, é a organização de estruturas psicofísicas relativamente estáveis, em virtude da qual uma pessoa age de determinada maneira e não de outra. Vai dizer, a personalidade é estável, mas ela não é estática. E aí eu também já vou falar para vocês a diferença entre uma coisa e outra. O que é estável e não estática. E dentro das abordagens comportamentais, como eu disse para você, não se usa o termo personalidade, mas sim padrões organizacionais de comportamento. Organização única de características e tendências, de estímulos e respostas do indivíduo, dinamicamente envolvidas em situações sociais. Já para a psicanálise freudiana, elas seriam resultado de integração entre id, ego e superego. Eu não vou, então, entrar muito a fundo, tá, nesses dois últimos tópicos, porque vocês ainda não tiveram aula sobre isso e eu não quero confundi-los. A minha ideia de colocar esses dois tópicos para vocês agora era só de vocês perceberem que existe uma diferença grande de uma abordagem para outra. Tudo bem? Mas quando vocês forem estudar, e vocês vão ter um semestre para cada abordagem teórica, vocês vão entrar nisso e vão compreender como cada abordagem trabalha com essa ideia de personalidade. Por que a gente fala, então, que a personalidade ela é estável, mas ela não é estática? Ela é estável porque nós entendemos que ela é a forma como a pessoa lida com a vida, aliás, lida com os comportamentos, a forma como ela expressa os seus comportamentos, que é de uma maneira relativamente igual. Por que é relativamente igual? Porque quando você conhece uma pessoa, a gente não consegue ter uma ideia de como vai ser a reação daquela pessoa, dependendo do estímulo que ela recebe do meio. Por exemplo, você tem uma pessoa da sua família que é extremamente agressiva. É uma pessoa que fica muito brava, muito nervosa. E quando essa pessoa bebe, quando ela ingere álcool, por exemplo, isso fica pior, tá? Por que é que, quando você está com essa pessoa e você começa a observar que ela está bebendo, O som ficou ruim. você vai relativamente igual. O som tá ruim para todo mundo ou só para mim? Então, Cortou tudo a explicação da professora. Tá ruim para mim também. É a Jussara falando, para mim também tá ruim. E também cortou a imagem do slide. Para mim tá aparecendo o slide, mas a voz da Thaís se perdeu. Kátia? Mesma coisa. Perdi toda a explicação, professora. Eu explico outra vez, o problema não é esse, mas eu quero saber se agora tá ok a voz. Agora tá. Agora tá. Tá ok agora. Ainda tá um pouco Tá um baixo pouco ainda, eu achei, assim, meio... O som não tá perfeito. Espera aí, gente, só um minutinho, deixa eu desligar Aí aqui. melhorou. Espera aí um pouquinho só. Tá melhor? Agora sim. Sim. Melhorou, legal. Tá bom, muito bem. Então, eu vou explicar de novo a parte que vocês não conseguiram ouvir.
O que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, por que é que a gente diz, então, que a personalidade, ela é estável, mas ela não é estática? Vocês estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, façam um sinalzinho de ok. Tá, legal. Tá ok, tá ok. Então, o que acontece? Eu acredito que todos vocês já devem ter aquelas pessoas, e aí eu usei o exemplo daquela pessoa que costuma ser mais agressiva, né? Aquela pessoa que quando ela bebe ou quando ela é contrariada ou quando ela está frustrada, é aquela pessoa que costuma ter um comportamento agressivo. Olha só, mesmo na minha fala, a gente já consegue perceber, ela costuma ter um comportamento agressivo. Isto significa que a gente já consegue imaginar qual vai ser o comportamento daquela pessoa dependendo do estímulo que ela recebe. Então, nesse caso, o que seria o estímulo? Alguém dizer não para ela. Ou ingerir mais álcool do que é recomendado, né? Vamos dizer assim, a pessoa ela bebe além da conta. Aí a gente já consegue esperar um determinado comportamento dela. Consegue entender isso? Então, nós vamos dizer que a personalidade ela é estável porque ela apresenta esse padrão mais ou menos estável, mais ou menos igual de comportamento que a pessoa vai tendo ao longo da vida dela. Entenderam até aqui? Mais ou menos, Kátia? Mais ou menos. Sim. Alguém mais? Tá, vou continuar aqui. Da voz. Edmilson. Oi, eu tive um pouquinho de dificuldade, assim, porque eu tive problema no som. Dá para você repetir por favor? Repetir o quê? Qual parte? O final, a última parte. Tá. Eu estava dizendo aqui que eu estava explicando, tentando ajudar vocês com exemplo, né? O que seria um comportamento que é esperado? O que seria um comportamento de personalidade que é esperado? Então, todo aquele comportamento que a gente já supõe que a pessoa pode ter é o que nós chamamos de personalidade. Então, por exemplo, quem mora com uma outra pessoa, pai, mãe, irmão, marido, filhos, a gente não tem aquela coisa de saber mais ou menos o que esperar do comportamento daquela pessoa, dependendo do estímulo que ela recebe. Então, a gente sabe que, nossa, se eu fizer a comida X, o meu marido vai ter um comportamento, sei lá, feliz, né? Vai me dar um abraço. Ou pode ser que eu faça a comida X e ele não dê bola nenhuma, né? Que pode ser o comportamento de uma outra pessoa. Tem aquelas pessoas que são muito gratas, né? Tem aquelas pessoas que costumam, nossa, muito obrigado, agradecem muito por tudo que você faz. Tem aquelas pessoas que, valeu, né? Tem aquelas pessoas que têm uma reação, dependendo do estímulo, aliás, nem ser grato por nada. Então, quando a gente fala, de maneira geral, sobre personalidade, eu estou me referindo a esse comportamento, que é um comportamento mais ou menos esperado que a pessoa tem, tá? Mas por que eu estou dizendo que é mais ou menos esperado? Porque a personalidade, ela não é estática, ela não é fixa, ela não é rígida. Ao contrário, a personalidade, ela vai se construindo ao longo da vida, tá? Então, isso significa que uma pessoa que você já espera, nossa, aquela pessoa, eu já espero um comportamento agressivo da parte dela. Eu já imagino que ela vai ter um comportamento agressivo se acontecer X. Isto significa que essa pessoa necessariamente vai morrer assim? Isso quer dizer que ela vai ser sempre dessa forma? Não. Por isso que nós dizemos que ela é estável, mas ela não é estática. Porque dependendo
das significações que essa pessoa vai atribuindo ao longo da vida dela, a maneira como ela se relaciona com o ambiente, os comportamentos que são já conhecidos dela, podem ir sofrendo alterações. Ô, Thaís, mas isso é assim, no seio onde você tem uma convivência mais dia a dia com as pessoas, né? Isso é só assim? Ou com estranhos pode ser que a gente não conhece? É mais no seio, vamos dizer, não sei como você está explicando praticamente. O que eu tô, na verdade, assim, quando a gente fala de pessoas estranhas, a gente não, na verdade, não tem como nem saber, né? Porque se é um estranho, não tem como a gente já conhecer o comportamento daquela pessoa e já esperar, né, que ela reaja da maneira XYZ, dependendo do estímulo. Então, a gente consegue imaginar, né, a gente consegue supor, por isso que vejam que eu estou usando a palavra supor, o comportamento daquela pessoa, porque a personalidade daquela pessoa ela é relativamente estável. Então, quem, por exemplo, tem filhos, né? Às vezes você vê assim, quem tem filho, vamos dizer, já tem mais que 12 anos, tá? Você fala assim, nossa, desde pequenininho, fulano é bravo. Ou desde pequeno, fulano é ingrato. Ou desde pequeno, fulano é extremamente grato. E, quer dizer, é aquele comportamento que você vai percebendo que ele se mantém relativamente estável ao longo da vida daquela pessoa. A isso nós damos o nome de personalidade. Fica claro para vocês, pessoal? Sim. Não, ficou claro. Ficou, agora ficou. Até assim, entendi que, né, o estável seria o padrão da vida da pessoa, como ela vive normalmente, sem um estímulo que altera, né, o seu emocional, que se tornaria, no caso aí, estática. Não. Essa alteração? Não é isso. Deixa eu explicar melhor. Veja bem, nós estamos constantemente recebendo estímulos, tá? O meio nos fornece estímulos o tempo todo. Então, a questão é como a pessoa ela vai reagindo aos diferentes estímulos que ela recebe, tá? Então, veja bem, quando a gente fala de padrões de comportamento, significa aquilo que eu já espero, a maneira como eu espero que a pessoa reaja, tá? Então, é aquilo que é relativamente estável. É aquilo que eu já conheço. Mas por que eu estou dizendo que não é estático? Por que eu não estou dizendo que ele é rígido ou que ele é fixo? Porque a pessoa pode mudar. Aliás, nós estamos mudando constantemente na nossa vida. Tá? Mas o que precisa para que haja essa mudança? Aí é necessário que tenha ressignificação. Então, a pessoa ela só consegue mudar quando ela começa a ressignificar a própria vida. A personalidade, ela vai sendo construída, constituída ao longo das relações que a gente vai mantendo com o meio. Por isso que nós não podemos afirmar que ela é estática, ela não está parada, tá? É um erro muito grande aquilo que as pessoas afirmam, acho que vocês já devem ter ouvido também falar disso, as pessoas dizendo assim, a personalidade de uma criança é formada até 8 anos. Então, ou você muda até essa idade, ou depois não muda mais. Mentira, né? Isso não tem critério nenhum, isso é coisa que o povo inventa, ok? Por quê? Porque a nossa personalidade, ela não é estática, e ela vai sendo construída ao longo da nossa vida. Porém, nós temos esses padrões de comportamento que vão nos acompanhando ao longo da nossa vida e faz com que as pessoas possam nos reconhecer, tá? Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu conheço você, eu sei como você vai agir. Esse eu conheço você
quer dizer a esses padrões que são relativamente estáveis, tá? Pode falar. Ô, Thaís, então quer dizer que quando as pessoas dizem assim, você pode mudar tudo na sua vida, mas é a personalidade dela, isso muda, isso não existe, então. Isso não existe, tá? Muito embora a gente mantenha, por isso que eu estou falando para vocês que a gente tende a manter um certo padrão, tá? A gente tende a manter um certo padrão, por quê? Porque esse padrão, ele foi sendo construído ao longo da nossa história. E assim, uma coisa muito importante, e isso de fato é real, quanto mais velho a pessoa é, mais cristalizado esses padrões estão. Por isso que é mais fácil a gente trabalhar comportamento de crianças e jovens do que de adultos e idosos. Por quê? Porque nas crianças esses padrões eles ainda não estão. Gente, essa cachorra eu vou jogar ela pela janela. Espera aí, deixa eu só fechar a porta. Espera aí um pouquinho. Quer jogar a cachorra pela janela, viu? A professora. Joga não, coitadinha. Aí, quietinho. Desculpa, gente. São bugs de aulas online. Bacana, eu tô vendo ela. Bem, olha, esposa do Edmilson, bom dia, viu? Tudo bem? Mais uma visita. Muito bem, gente. Então, que parte que eu estava, né? Até me perdi nisso aí. Estava falando... Está na personalidade ainda. Eu estava tirando a dúvida do... Sim, dúvida do... A criança, ela não muda, ela tem as mudanças. Já nos idosos, adultos, ela já tem essa dificuldade de... Isso, é mais difícil. Já estão mais cristalizados, como você disse. Vejam que nós não estamos falando que isso é impossível, mas é mais difícil, ok? Então, a gente precisa entender que existe, sim, um padrão de comportamento, que é o que nos torna nós mesmos, que é o que faz com que as pessoas nos reconheçam, porém, isso não é imutável. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim. Passar para o próximo. Podemos dizer, então, que ela resulta da experiência social, exatamente, porque ela vai se dando ao longo da nossa história, e ela se refere à complexificação da individualidade. Também já vou explicar isso. Não se nasce com personalidade, chega-se à personalidade. E ela está na relação entre o indivíduo e a sociedade, que, na verdade, é a mesma coisa que a gente fala quando a gente diz que resulta da experiência social. Então, vamos lá. Quando a gente fala de individualidade, nós estamos falando, então, dos fatores biológicos, certo? Entenderam até aí? Nós dizemos o quê? Que a personalidade da pessoa, então, tudo isso, essa forma de comportamento, a forma como ela manifesta o seu comportamento, isso vai se dar dependendo do quê? Dos fatores biológicos. De novo, saiu o slide, né? Não sei por que isso acontece. Do nada ele sai. Ai, ai. Que coisa. Não. É que tá entrando, gente.
Pronto. Eu não sei por que acontece isso. Tá. Estão vendo aí, né? Pessoal, o slide está aparecendo para vocês? Tá, agora resulta da experiência social, é isso, né? Tá, isso. Sim, então, tá aparecendo o slide. Legal. Então, o que a gente o que a gente precisa entender? Que quando nós falamos, então, da personalidade, nós temos a questão da individualidade, que são os fatores biológicos, e nós temos também as relações sociais. Se a gente fosse fazer vamos ver, uma imagem, uma porcentagem, talvez melhor, em relação ao que é a personalidade, nós podemos dizer que 30% são os fatores referentes à nossa individualidade, né, que seriam referentes aos nossos fatores biológicos, e 70% seria os nossos fatores que são resultantes das relações que nós estabelecemos com o meio, das nossas relações sociais. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Vamos ver. Imaginem a seguinte situação. E aí eu vou, para poupar a minha digníssima voz, quero que vocês participem. Quem vai querer ler esse slide para nós? Faz de conta que estamos na sala de aula. Vamos, gente. Vai, Edmilson. Quero te ouvir. Bom dia. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Uma criança que nasce em um ambiente familiar constituído por pais, irmãos mais velhos e avós. Não temos dúvida de que essa criança, além de características herdadas, individualidade, aprenderá comportamentos a partir da vivência com os integrantes de sua família. Correto? Tá Porém, cortando. Tá cortando o som. Não, isso eu sei, mas isso é da internet. Mas como a gente consegue ler, vamos acompanhar assim mesmo, tá bom, pessoal? Vamos lá, Edmilson. Porém, imagine essa mesma criança em duas situações diferentes. Vivendo em alguma grande cidade brasileira, em um bairro de uma periferia, com situações de tráfico, policiais armados por todos os lados, toque de recolher. Como esse ambiente influenciaria a personalidade dessa criança? Muito bem. Eu sei que o som tá bem ruim, mas isso é a nossa conexão, tá, gente, de internet que deve estar sobrecarregada ao extremo. Porém, vocês conseguiram ler. Confere? Sim. Todo mundo conseguiu ler, todo mundo conseguiu entender. E aí eu quero que vocês imaginem, então, este contexto. Vocês acham que essa criança que nasce numa situação como essa, vivendo em alguma grande cidade brasileira, com ritmo de vida extremamente acelerado, em um bairro de uma movimentada periferia, em situações de tráfico de policiais armados por todos os lados, toque de recolher. Então, você acha que esse ambiente em que essa criança está influencia na sua personalidade ou não? Sim. Com certeza. Sim. Com certeza. Sim. Tá. Agora, vamos ver uma outra situação. Kátia, lê para nós agora, por favor. Agora, imagine que essa mesma criança, ainda nessa mesma cidade, vive em um bairro de classe média alta, tendo acesso à educação de qualidade, realizando inúmeros cursos extracurriculares, não conhecendo seus vizinhos, não tendo acesso ao que passa para além dos ambientes sofisticados que frequenta. Será que essa criança teria, ainda que inserida na mesma estrutura familiar, experiências diferentes nesses dois cenários, capaz de influenciar sua personalidade? O que vocês acham? Sim. 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 Tá. É o ambiente que ela vive, né? É o Exato. social, né? Exato. Vamos O que a imaginar... gente...
É o que a gente tem estudado um pouco em desenvolvimento humano, né? Quando fala de ambiente familiar. Então, eu acho que sim também. Isso mesmo. Então, pessoal, o ambiente, ele tende a influenciar a personalidade daquela criança mais do que os fatores genéticos, mais do que os fatores ambientais. Porém, eu quero que vocês vejam que quando a gente fala de comportamento humano, de ser humano, de personalidade, de individualidade, de subjetividade, nós não estamos falando de regra, porque quando a gente fala de humano, não tem regra, tá? Então, olha só, imaginem que duas crianças que são irmãos, podemos até pensar assim, irmãos gêmeos, tá? Que nasceram dentro da mesma família. Vocês vão dizer assim, poxa, mas às vezes acontece de uma pessoa ter uma personalidade, em termos assim, de comportamento esperado, né? Ter uma personalidade X e a outra ter uma personalidade Y. Às vezes, inclusive, um é extremamente agressivo, enquanto o outro é extremamente pacífico. Vocês já devem ter visto casos como esse, sim ou não? Sim. Sim. Tá. E a pergunta é, mas então por que acontece? Se nós estamos falando de irmãos, então possuem uma estrutura biológica muito parecida. E estão inseridos dentro de um ambiente muito parecido também. Então, por que acontecem essas diferenças? Exatamente pela questão da subjetividade. A maneira como eu processo as informações do meio, que me torna uma pessoa única, que me torna uma pessoa exclusiva, é singular. Não existe igual. Tá? Então, os significados que um irmão atribui ao mundo pode ser absolutamente diferente dos significados que um outro irmão... Só um momentinho. Tem alguém com o som ligado que está dando interferência. Ou deve ter dois aparelhos ligados. Eu vou pedir o seguinte, pessoal, se vocês puderem, por favor, deixar o áudio de vocês fechado e abrirem quando precisarem conversar comigo. Aí, agora sim. Ficou melhor? Se ficou melhor, façam um joinha. Beleza, tá. Então, se vocês precisarem falar comigo, gente, é só abrir o áudio, pode falar na hora que vocês precisarem, pode me interromper no meio, não tem problema nenhum, tá bom? Muito bom. Então, é exatamente por isso que acontece essa diferença entre irmãos, porque cada um tende a reagir e a lidar com as questões que são biológicas, quer dizer, esse processo, né, do biológico com o ambiente externo, que é o que gera a subjetividade, não é igual, é diferente, por isso que nós temos, às vezes, pessoas que têm uma significação de uma experiência vivida X e uma outra que vai ter essa mesma experiência, pode ter passado pela mesma experiência, mas ela vai dar um significado Y. Ok? Fica tranquilo em relação a isso? Muito bem. Exemplos de individualidade e personalidade. Então, individualidade, de novo, elementos utilizados, aliás, não, desculpa, de novo não. Ele vai utilizar aqui um exemplo, né, de uma casa, para a gente entender o que seria a individualidade e o que seria a personalidade. Então, a individualidade seriam os elementos utilizados numa obra, como o cimento, a areia e a água. A personalidade seria a partir da realidade cultural, iria se dar, né? A partir da realidade cultural, econômica, social, que cada casa será construída de uma forma. Embora a base, que são esses elementos, tecnicamente sejam as mesmas, as casas nunca serão iguais, né? Então, sempre que eu vou construir uma casa, eu vou usar, por exemplo, cimento, areia e água. Por mais simples que seja uma casa, não sei que seja uma casa de madeira, né? Ou o slide não mudou para gente. Vocês estão no exemplo de... Não? Peraí.
E agora? Mudou? Para mim tá ok. Exemplo de estava individualidade e personalidade. Mudou? Então é o meu que tá... Travou? Às vezes demora um pouquinho, viu, Ivonete? O meu demorou um pouquinho nos outros. Tá. Tá bom. Muda. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, embora os elementos para a construção de uma casa sejam os mesmos, a realidade, ou seja, a relação que se estabelece com o meio, pode ser diferente. Então, nós vamos ter casas que não serão iguais. Tudo bem? Então, isso seria a questão da personalidade. Então, mesmo as casas iguais, por exemplo, vocês já viram aquelas casas que são todas iguais? Aquelas casinhas que são todas iguais? Elas vão trazer histórias que são únicas em cada uma delas. E isso as torna diferente, tá? Então, na verdade, esse slide é só para que vocês possam entender a diferença de uma coisa para outra. Tranquilos, pessoal? Sim. Para mim, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui, porque para mim parece que você já foi para o slide 10 e o meu está no 8 ainda. Mas como assim aparece que eu tô... Você está conseguindo ver o slide 10? Eu consigo ver que o apresentador está no slide 10 e para mim ainda está no 8. Que esquisito. Ivonete, será que eu... Oi? Edmilson, dá uma olhada se você, porque tem a opção aqui, onde você clica, que você assume o controle ou deixa para isso. Se você assume o controle, ela vai passar e você vai ficar onde estava. Tá, mas não tá como eu assumir no controle. Agora... Tudo bem? Conseguiu? Mudou tudo. Ai, meu Deus. Agora eu tô vendo o Edmilson. O slide saiu. Peraí que eu vou colocar. Agora tá você aqui na minha tela. Ai, meu Deus. Não, fica tranquila, não mexe mais que eu vou mexer por aqui, tá bom? Ai, tá bom, obrigada. Peraí. Espera um pouquinho. Ai, desculpa, gente. Relaxa que estamos todos nós aprendendo a mexer nesse trem aqui. Ô, trem difícil, viu? Viu, Thaís, eu não estava conseguindo falar. Aí eu troquei o Note pelo Net. Agora, pelo Net eu consigo falar, mas não te vejo. Só um minutinho, gente. Primeiro, só me falem se vocês estão vendo os slides. Sim. Estou vendo agora. Sim. Agora abriu. Identidade. Tá, agora, peraí um pouquinho. Agora, ó, eu vou colocar aqui para impedir que vocês mexam nele, para que só eu mexa, para vocês irem acompanhando comigo, tudo bem? Melhor. Tranquilo? Isso. Tá, muito bem. Todo mundo tá no slide 10? Sim. Sim. Belezinha agora? Então tá bom. Então vamos lá. Edmilson, qual que era a sua dúvida, por favor? Não, é que eu estou falando o seguinte, eu troquei... Você está me vendo? Só isso. Sim, estou. É porque eu não estou te vendo. Eu troquei, né, eu troquei o Note, não estava com dificuldade para falar, para perguntar, e troquei pelo Net. Eu baixei tudo aqui e mudei, então, mas só que eu vejo, ouço você, mas eu não te vejo. Estranho, todo mundo tá me vendo para saber se é um problema com o Edmilson? Não, eu também não vejo ninguém. É a Kátia, eu também não vejo ninguém, só quando sai o slide. Sim, eu também só estou vendo o slide. Isso. Quando você abre, que você tenta colocar de novo o slide, aí aparece a tela e eu te vejo. Fora isso, eu não vejo você. Porque às vezes a gesticulação, a forma que você fala, parece que fica mais fácil, né? Parece que você está tão distante assim. É verdade. Isso é ruim. Mas o que acontece, gente, também só para vocês saberem. Quando tem mais do que 4 pessoas usando a ferramenta, ela tira a imagem de quem não está falando e aparece a imagem de quem está falando mais, ou das 2 últimas pessoas que falaram, tá? Então, é a própria ferramenta que faz isso. Por exemplo, como o Edmilson e a Kátia, que falaram
por último, aliás, desculpa, como o Edmilson e a Ivonete, então acaba aparecendo a imagem deles, e os outros não aparecem a imagem. Ok? Tá, Thaís, mas teoricamente era para todo mundo estar vendo a minha imagem. Então, a sua imagem que eu não consigo ver. No seu nome, Thaís, aqui B, né? Então aparece que dá o sinal que você está falando, beleza. Mas a gente não vê a tua imagem. Quando você estrutura de novo, você voltou para colocar o slide de novo, aí a gente vê você completo. Edmilson, é a Kátia. Eu também estou assim, viu? Eu só vejo a professora e todo mundo, eu não vejo ninguém. Eu só vejo quando o slide desaparece e fica as telas maiores. Eu também não vejo ninguém. Então tá bom, acho que deve ser problema. A ferramenta mesmo, tá, gente? A ferramenta mesmo. Mas eu acho que até acabar essa loucura toda, a gente aprende a mexer nesse trem aqui, tá? Então, vamos ficar tranquilos que uma hora a gente aprende. Então, vamos falar aqui sobre a questão da identidade. Pois não. É a Jussara. Jussara. Sobre os slides, eu também tive um problema e eu não vi o slide 9. Você vai acabar encaminhando esses slides para a gente? Ou tem como você voltar, porque eu queria tirar um print? Tá, deixa eu só falar. Os slides, pessoal, eles já estão postados, tá lá no AVA. É só vocês entrarem, deve estar na última ou na penúltima aula, ou tá ou na aula 6 ou na aula 7, tá? É só vocês entrarem que vocês vão ter esses slides, e além disso, essa aula, ela tá sendo gravada, eu vou depois postar essas aulas lá no AVA, as aulas gravadas lá no AVA para vocês também, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas eu posso passar aqui ao slide 9, se você quiser marcar alguma coisa, tá? Você consegue aí anotar o que você estava querendo. Tudo bem? Então tá bom. Obrigada. Posso passar? Você já marcou? Pode sim, obrigada. Nada. Identidade. Então, para a gente poder falar sobre essa questão da identidade, a gente precisa entender a diferença entre dois termos, que são termos também bastante importantes, que é a diferença entre sujeito e indivíduo. Tudo bem? Então, gente, deixa eu ver se eu consigo usar um recurso que eu quero mostrar para vocês. Espera aí. Tentem fazer... Deixa eu ver se eu... Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa que vai ser legal aqui. Não. Eu achei que dava, mas não dá. Tá bom, tudo bem. Tem problema. Então, anotem assim, pessoal. Sabe quando a gente faz aquele esqueminha? Coloquem assim. Peraí. Coloquem a palavra identidade, aí façam uma chave e escrevam sujeito e indivíduo. Diferenças. Identidade, depois sujeito e indivíduo, para vocês compreenderem as diferenças. É preciso entender a diferença entre eles para conseguir compreender a ideia de identidade. Ok? Muito bem. O que seria, então, um indivíduo? Olha só, é uma concepção teórica de massa e categoria. O indivíduo, ele tem direitos, deveres, parte de nós que segue regras e adapta-se ao sistema, modelada socialmente. É alvo de direitos universais, políticos e culturais. Entenderam essa parte? O que seria o indivíduo? Indivíduo, então, é aquilo que nós temos enquanto seres humanos. O indivíduo, então, ele tem que seguir toda uma regra, ele tem toda uma conduta, tem toda uma forma de agir que é universal. Tudo bem? Então, é isso enquanto indivíduo. Quando a gente fala de sujeito, nós estamos falando da parte que é ativa, que é participativo, que é autônomo, tá? Então, nós estamos falando que
existe sempre um indivíduo que habita um sujeito. Nós somos únicos, portanto, sujeitos únicos, participativos, autônomos, individuais, porém, nós também somos indivíduos, porque além de singulares, somos universais. Conseguem compreender isso? Eu sei que é difícil. Vamos lá. Todo ser humano, as carinhas já me revelam, né? Todo ser humano, ele é, eu sei que existe um paradoxo, né? Mas todo ser humano é individual e coletivo ao mesmo tempo. Todo ser humano, ele tem aquela parte que o constitui, que faz com que ele seja uma pessoa como todas as outras, então são os nossos aspectos biológicos, que também são iguais, entre aspas, né? Entendam que são entre aspas. Mas todos nós fazemos parte de algo que é coletivo, de algo que é maior. Todos nós, de alguma maneira, temos conexões que são comuns. Então, isso é o que nos torna indivíduos. Tanto é que nós falamos indivíduo brasileiro. Então, os indivíduos que constituem a nação Brasil. Tá? Então, nós estamos falando de algo que é coletivo. Quando nós falamos de sujeito, nós estamos falando de algo que é particular. E nós podemos dizer, então, dessa maneira, que em cada indivíduo, que é coletivo, habita um sujeito que é individual. Tudo bem? O que quer dizer isso? Quando eu luto por uma causa que é minha enquanto sujeito, eu também estou lutando por cada indivíduo que passa pelas mesmas coisas do que eu. Concordam comigo? Por exemplo, quando existe uma luta pelos direitos das pessoas LGBT, esse direito, essa luta é uma luta coletiva, não é? Mas também é uma luta individual. Eu luto por mim, mas também luto por todos aqueles que são como eu. Por isso que nós dizemos, o sujeito de cada ser luta pelo direito de cada indivíduo. Faz sentido para vocês? Agora sim. Sim. Toda luta, pessoal, entendam isso. Toda luta que é coletiva, ela também é individual. E toda luta que é individual, ela também é coletiva. Entendi. Vocês entendem isso? Entendi. Então, aquela frase que assim, Thaís, Edmilson cortou o seu som. Pelo de direito e dever. Alô? Edmilson, desculpa, cortou o som. Aquela frase. Então, quando a gente usa aquela frase, olha, eu estou falando por mim, mas não falo pelos demais, na verdade, você está falando sim por eles, porque está inserido dentro do mesmo contexto. Né? Exato. Porque a gente fala assim, ó, Exato. Eu respondo por mim, não pela que, por exemplo, no trabalho. Quando a gente questiona alguma coisa que está errada, a gente geralmente fala assim, olha, eu vou falar por mim. Os demais colegas, não. Eu estou falando por mim. Mas, na verdade, você está sendo ali, porque você está inserindo no mesmo ambiente, brigando pelas mesmas coisas. Então, de qualquer forma... Se você é uma equipe, você acaba assim, falando por todos. Né? Essa frase que as pessoas falam, na verdade, é porque eles querem, de alguma maneira, não atribuir a responsabilidade também para os outros, né? Então, eu prefiro que coloque... E Matheus, hoje é seu aniversário, né? Eu prefiro que coloque... Muita paz, muito amor. São pessoal, gosto muito de você. E bola para frente, né? E Matheus, hoje é seu aniversário, né? De quem que é esse microfone?
É da Nath. Da Natália. Oi, Matheus. Que dia maravilhoso, né? Está completando Peraí, aí vou deixar ela 79 muda. anos. Te desejo muita paz, muita... Pronto. Conseguem ouvir, gente? Sim. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Vamos Sim. lá. Vamos colocar aqui mais um pouco. Então, vamos fazer uma reflexão. Se há um sujeito habitando cada indivíduo e que esse sujeito, por vezes, encontra-se inconsciente, como você imagina que a psicologia possa contribuir para este despertar? O que ele está dizendo aqui, né? Que muitas vezes aquilo que é particular encontra-se meio que escondido dentro daquela pessoa e ela acaba tendo um comportamento de massa. Sabe aquela coisa do... É muito comum a gente ver aí na faixa dos 15 anos, o pessoal agindo em grupo, né? Parece que todo mundo pensa igual, todo mundo se veste igual, todo mundo é igual. Sim. E aí depois, quando vai ficando mais velho, aí talvez a pessoa consiga, de alguma maneira, se desvincular desse grupo e começa a assumir o que a gente chama de uma identidade própria. Na verdade, gente, muitas vezes o jovem, ele precisa estar inserido dentro de um grupo, olha só, ele precisa estar inserido dentro de um grupo, porque é no grupo que ele cria as forças para que ele possa depois, na vida adulta, conseguir ter uma identidade própria. Muitas vezes aqueles comportamentos de rebeldia que a gente vê dentro dos jovens, e principalmente aqueles que andam em grupo, é para que de alguma maneira eles possam se sentirem diferentes, porque faz parte de um processo de construção de uma identidade. Então eles precisam se ver diferentes para depois conseguir, em grupo, para depois conseguir sair desse grupo e continuar se mantendo não é continuar se mantendo como grupo, mas para que eles possam assumir, então, qual que é a identidade que melhor combina comigo. Alguns continuam ainda carregando aquela identidade do grupo e outros não, né? Outros acabam assumindo outras formas de identidade, ok? Sim? Vamos escrever aí, escreve no caderno que eu acho que vai ajudar vocês a pensarem e a entenderem um pouco melhor. Identidade. Olha só. Autorização da identidade a partir da imersão do sujeito, que nega as determinações sociais que o negam, apresentando um eu que não apareceria nas relações sociais. Identidade é igual a mudanças ou metamorfose. Escrevam no caderno de vocês. Identidade é igual a mudanças, metamorfose. A identidade. Oi. Se enquadra, por exemplo, isso se enquadra, tipo assim, tem alguns adolescentes que eu tenho em contato que muitas vezes não falam no meio onde a gente está, não se comunica, se retrai bastante. Mas na rede social parece que vira do lado avesso. Parece que, assim, de repente, muda da água para o vinho, faz tantas coisas, mas quando chega no meio que a gente está inserido naquele grupo, se fecha. Isso é um problema de identidade? Tem alguma coisa a ver com isso? Não, quando a gente fala sobre jovens, a gente precisa entender que ainda são pessoas que estão ainda numa fase de formação dessa identidade. Eles não sabem muito bem ainda qual é o grupo que eles pertencem, né? E se tem uma coisa que nessa idade existe um medo enorme, é de ser julgado, de ser avaliado. Quando eu faço isso pelas redes, é uma sensação de que eu não estou sendo exposto. Se eu não sou exposto, eu não estou sendo avaliado. Eu só estou ganhando like, porque não existe dislike, só existe like, né? Então,
Eu tô sendo, na verdade, porque assim, eles sentem que não estão sendo expostos, mas estão sendo extremamente expostos, né? Não tem nada que expõe mais do que as redes. Então, existe uma falsa ideia. Então, uma pessoa tímida, por exemplo, a partir de uma rede, pode ser uma pessoa que tem 1 milhão de amigos, entende? Mas que na vida real não consegue se comunicar. Então, quando são jovens, a gente diz que ainda está num processo de construção da identidade. Porém, esse processo ele sofre mudanças, que é o que eu estava pedindo para vocês escreverem aí. Tudo bem? Escrevam uma outra coisa no caderno, pessoal, que também é importante. A identidade se dá. Eu achei que esse slide está muito confuso. Vou escrever de uma forma que vai ficar melhor. A identidade se dá através das relações sociais sociais, principalmente as relações grupais. Repete, por favor, final. Através das relações sociais. Principalmente pelas relações grupais. Ponto. Nos grupos, a formação da identidade pressuposta. Ou seja, aquela que é assumida pelo grupo. Ou seja, aquela assumida pelo grupo. Ponto. Não, gente, fala de novo o que eu escrevi aí por último. Alguém me fala, perdi. Nos grupos, a formação da identidade pressuposta, ou seja, aquela que é assumida pelo grupo. Não, no grupo há a identidade pressuposta, ou seja, aquela que é assumida pelo grupo. Muito bem. Essa identidade grupal, escrevam, essa identidade grupal é importante para que a pessoa possa, posteriormente, posteriormente assumir uma identidade pessoal. Ponto final. Muito bem. Agora, pessoal, ainda falando sobre o conceito de identidade, tá? Vamos entender a ideia aí, que são a ideia das máscaras, né? Porque usamos máscaras para assumir determinados papéis sociais. Então, as máscaras, elas são tão importantes como o ser indivíduo, o que se relaciona com as regras que são impostas. Mas é preciso ressignificar essas máscaras para que elas não sufoquem o sujeito que nos habita. O que significa isso? Significa que todos nós precisamos vestir as nossas máscaras ou as nossas roupas, dependendo do papel que nós estamos assumindo. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar assim, né? Ah, filho de psicólogo é tudo louco. Já ouviram falar nisso? Já? Não. Não? Eu já. Quem nunca ouviu,
Sim, eu já ouvi muito. Eu aguarde, porque vocês vão ouvir falar, ih, filho de psicólogo é tudo doido. Olha só, quando nós estamos atuando como psicólogos, nós estamos assumindo uma identidade, o quê? Profissional, certo? Então, vocês vão falar como psicólogos, vocês vão vestir-se como psicólogo, vocês vão se comportar, vocês vão fazer reflexões a partir da psicologia. Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Tá. Isso são as máscaras que nós usamos. Por quê? Porque quando você estiver com seu filho, com seu marido, com seu colega, você vai usar essa mesma fala? Você vai fazer as mesmas análises? Você vai usar o mesmo discurso? Não. Não vai. Por quê? Porque quando você está com a sua família, você está na função de esposa, na função de mãe, na função de irmã, na função, enfim, de dona de casa, de qualquer outra coisa. Mas você não está com a roupa de psicólogo. Então, nós também temos as nossas identidades dependendo do papel social que nós estamos realizando. Professora? Pois não. É a Natália, tá? Desculpa, eu estava falando com o Matheus, eu não vi que saiu no áudio. Deixa eu te falar, as máscaras, elas servem para todas as situações mesmo, né? Por exemplo, você não se comporta da mesma forma no trabalho, em casa, igual você acabou de dar o exemplo, serve para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Nós estamos constantemente desempenhando papéis, né? Então, a gente até fala assim, por exemplo, quando você está sendo amiga, quando você está na sua função de amiga, você não está na sua função de mãe. Olha que coisa complicada. Sabe aquela história de que a minha mãe é minha melhor amiga? Isso me irrita num tanto. Vocês já ouviram falar nisso? Sim. Quem está dando risada é porque, de alguma maneira, né, já ouviu isso ou já se irritou com isso também. Gente, presta atenção. Mãe é mãe, amigo é amigo, pelo amor de Deus, tá? Então, quando você está sendo mãe, você precisa falar não, você vai ter que colocar limite, você vai ter que dizer muitas vezes não, porque não, porque eu quero e acabou e ponto final, né? Isso é mãe. E amigo? Amigo é aquele que, beleza, se der, ok, se não der, ok também. Gente, são papéis distintos, diferentes. Então, nós estamos o tempo todo precisando lidar com esses diversos papéis que nos são dados. Tudo bem? Tranquilos? Natália, tira a sua dúvida. Sim? Acredito que sim. Tirou, professora, tirou, é que eu desativei o áudio. Então tá bom, beleza. Bom, vamos falar então aqui um pouco sobre identidade pressuposta, instrumental e coletiva. Anotem aí se vocês quiserem anotar os nomes: pressuposta, instrumental e coletiva. O que seria, pessoal, cada uma delas, tá? Eu vou, depois, se vocês quiserem, vocês podem copiar isso no caderno de vocês, mas não agora na aula, senão a gente vai estender muito, mas como vocês vão ter o slide, depois quem gostar de fazer resuminho, anota aí no caderno de vocês. Então, a identidade pressuposta, ela é idealizada pelo grupo, ou seja, pela própria pessoa para representar determinado papel social a fim de ser aceito dentro do grupo. Então, é aquela pessoa que, para ser aceito dentro de um grupo, acaba assumindo, né, a identidade, que é uma identidade própria daquele grupo. Então, ela acaba se moldando para ser aceita pelo grupo. Temos a identidade instrumental. O indivíduo estaria forçado a aceitar a identidade que lhes atribuíram, por acreditar, de alguma maneira, que os grupos sociais são flexíveis e permeáveis, e que, ao aceitarmos essa identidade instrumental, teremos satisfação e autorrealização. É aquela história, né?
da família de médicos. Todo mundo na família é médico. Então, você tem aptidão para ser médico, então você vai assumir a identidade de médico, né? Porque, afinal de contas, todos nós somos médicos. Oi, Edmilson. Sumiu a imagem, estava reconectando, foi só o meu. Sumiu a minha imagem? A minha não, a minha tá normal. É normal. Não, eu acho que foi uma questão aí de falha da internet. Que parte você perdeu, Edmilson? Não, quando você colocou, anotem a identidade pressuposta, instrumental e coletiva. A partir daí eu não ouvi mais nada. Tá. Aí então, eu sumiu, caiu, que foi a identidade pressuposta é aquela que é idealizada pelo grupo, tá? Então, é aquilo que a gente precisa fazer para ser aceito pelo grupo. É aqueles comportamentos que a gente acaba modificando para estar dentro do comportamento que é esperado pelo grupo. A identidade instrumental é aquela que a gente acaba aceitando meio que como sendo nossa, sem pensar muito bem sobre ela. Foi o exemplo que eu dei, da família de médicos. Se eu vim de uma família de médicos, então eu serei um bom médico, né? Então eu não tenho outra opção a não ser assumir essa identidade que já me deram. E a identidade coletiva, que é o nós coletivos, que é a identidade do grupo, tá? Então, aqui já é diferente da identidade pressuposta, porque a identidade coletiva são aquelas pessoas que já possuem uma forma de ser no mundo e se reúnem justamente porque são parecidas, entende? É diferente de você ser isolado, estar dentro de um grupo e mudar o seu comportamento para entrar dentro desse grupo. Entenderam a diferença de uma para outra? Sim? Ok. Sim, professora, sim. Aqui, pessoal, depois eu coloquei para vocês um resumo sobre esses tópicos que eu achei bem legal. Eu não preciso ler, porque é exatamente tudo que a gente está conversando até agora, mas é um resuminho legal. Então, coloquem aí no caderno de vocês, ler o resumo do slide 17, tá? Que eu acho que vale bastante a pena para vocês lerem. Você percebe o quanto é complexo quando atribuímos socialmente um papel a alguém e essa pessoa sente-se impossibilitada de lutar contra ele? Ela faz parte dele, Nossa, gente, esse slide está muito mal escrito, depois eu vou arrumar. Ela faz parte de uma identidade instrumental, porque muitas vezes é a identidade que lhe resta, diante de tantas violações. Muitas vezes, né, a pessoa ela é retirada de tantas possibilidades daquilo que ela poderia ser ou daquilo que ela realmente é, que a única possibilidade que resta é a identidade instrumental, que é aquilo que o meio me dá, né? Então, por exemplo, mais ou menos, eu vou dizer, por exemplo, mais ou menos o que a gente tem visto muitas vezes acontecendo, inclusive em termos de educação, né, no nosso país. Então, é aquela coisa assim, olha, nós precisamos de mais pesquisas na área de exatas. Então, vamos formar mais pessoas na área de exatas, porque é isso que nós precisamos ter. Não precisamos ter pessoas na área de humanas. Então, nós tiramos isso. O que te resta? A única possibilidade que te resta é estudar exatas, tá? Porque a tua escolha não é lhe dado nem o direito de escolher, tá? Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Ou então, por exemplo, numa família de muitos filhos, né, tem aquela filha, costuma ser sempre uma mulher, né, que desde pequena lhe foi atribuída a identidade de quem vai cuidar dos pais. Então, fulana não vai casar, não vai ter família, porque ela vai cuidar dos pais quando eles ficarem mais velhos. Percebem? É uma identidade instrumental. Ok? Fica claro, pessoal? Sim ou não? Isso também hoje, assim, pela influência que se tem no mundo, mídia, essas coisas, acesso a tanta coisa, isso acaba influenciando também, né? No quê?
da pessoa agir por essa identidade instrumental? Não, Que ela... não, a mídia não. O que a gente pode falar é quando a gente fala sobre uma identidade instrumental, quando a pessoa ela não tem escolha. Quando, por exemplo, as pessoas que estão em volta dela, né, próximas dela, colocam sobre ela uma missão para a vida, tá? Então, ela precisa ser de tal forma, ou ela nasceu para aquilo. Então, aquela pessoa nasceu para ser tal coisa. O que a gente pode falar sobre as mídias elas influenciam em alguns comportamentos, mas acho que falar em questão de identidade, não, isso está mais próximo, isso acontece mais quando são pessoas mais próximas, ok? Sim, sim. Então, quem vai ler para mim? Kátia, o seu áudio estava bom. Você quer ler para mim o exemplo? Posso ler. Então, por exemplo, um jovem que passou no vestibular e foi morar em outra cidade, longe de sua família e amigos. Na universidade, ele é um pouco tímido, isolado e sente-se sozinho. Seu objetivo é entrar em algum grupo, sentir-se pertencente àquele espaço. Pois bem, um dia o professor passa uma atividade em sala e algumas pessoas o chamam para realizar a proposta. A partir daí, ele passou a conhecer tais pessoas que, embora fossem um pouco diferentes dele, ele não questionava. Então, ele acreditava que, com o tempo, o grupo será flexível e ele poderá também se colocar. Isso pode realmente acontecer, mas o oposto também. Ele poderá não conseguir se expressar, muitas vezes por conta do perfil do grupo, e vestir a sua identidade instrumental para permanecer dentro do grupo. Consegue entender, pessoal, a partir desse exemplo? Sim. Sim, tranquilo? Sim, ficou muito claro. Legal. Pessoal, eu coloquei aí para vocês um pós-aula, tá? Para vocês poderem fazer aí em relação a essa aula. E aí, assim, a gente vai ter que deixar esse pós-aula, acho que para quando essa loucura toda acabar, né? Mas a ideia é, explore o bairro que você mora, identifique os serviços que ele possui, as características econômicas da população que o habita e a maneira como a comunidade se organiza. Reflita, será que a comunidade influencia na formação da identidade ou da personalidade de seus habitantes? Então, esse antes da prova não, né, tá? Porque a gente ainda não sabe nem como é que vai ser a prova. Mas aí vocês vão entregar isso para mim, tá? Por escrito, depois... Opa, tem alguém mexendo nos slides? Isso. Então, vocês vão entregar isso para mim quando a gente retomar aí as aulas, tá? Mas só para vocês já saberem que tem aí esse pós-aula. E coloquei aqui para vocês como pré-aula, tá? Da aula de hoje, a leitura desse artigo, tá, gente? É um artigo muito legal e acho que vale a pena vocês lerem, porque vai ajudar vocês aí a aprofundar no conhecimento no tema da aula de hoje. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, sobre o tema da nossa aula de hoje? Ficou alguma questão em aberto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilos? Sim? Podem ativar os microfonezinhos de vocês agora. Sim, professor. Então, tá bom. Bom, gente, se não tem dúvida, se tá tranquilo, a gente vai encerrar, então, a aula por aqui. Eu espero que vocês continuem estudando, por favor, continuem estudando, leiam o texto, se aprofundem para que a gente não acabe perdendo, né, tanta coisa aí com esses tempos cruéis que todos nós estamos passando. Tá bom, gente? Tá bom. Obrigada, viu? Meus queridos. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Até. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal.